Amados, em nome de Jesus, meu nome é Eloy, estou aqui de volta para falar sobre ecumenismo e outros assuntos mais que abordam a gente tentar entender pela Bíblia os quatro primeiros cavaleiros do Apocalipse 6, o tão famoso, né? As pessoas falam tanta coisa, eu vou explicar. Cada cavalo, um tempo profético da igreja, ok? É o Apocalipse 6, vou falar do branco, vermelho, preto e o amarelo. O que cada um deles tem a sua função dentro das profecias bíblicas do livro do Apocalipse. Já que esse monte de filme aí, um monte de pastor falando um monte de abobrinha, eu vou explicar, amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer a tua vontade, o Senhor abençoar esta família, essas pessoas, através da sua santa palavra. Porque eu não sou nada, eu sou apenas um vaso de barro. Porque se não tiver alguém para pregar, como é que as pessoas vão entender a palavra? Né? Já que as pessoas têm comido uma comida bem ruinzinha, né? Vamos tentar dar coisa boa para as pessoas. É o que eu te peço, te agradeço, te abençoe essa família e as famílias que serão abençoadas por este vídeo. Amém, graças a Deus. Então, irmão, vamos para a palavra de Deus, Apocalipse 6, para os irmãos entender. Cavalo branco, cavalo vermelho, preto e o cavalo amarelo. Cada cavalo representa um tempo profético da igreja. Os caras, eles pintam e bordam, falam tanta abobrinha, não é nada disso. São tempos proféticos. Apocalipse 6, no versículo 2. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. No 4. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. No 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. E olhei e um cavalo preto, que estava montado nele, tinha uma balança na mão. No 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, o Hades. Seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, e com a fome, com a peste, e com as feras da terra. Amém? Então, meus amados, eu tenho aqui uma revista de estudo que explica muito bem. Vê se você entende. Quando o primeiro selo foi aberto, João viu um cavalo branco e o seu cavaleiro. Esta imagem é um belo símbolo das vitórias do Evangelho no primeiro século. Pureza, né? Lembra que eu falei de Éfeso, a primeira igreja, da igreja dos apóstolos? Então estima-se que havia 5 milhões de cristãos apenas dentro do Império Romano, do primeiro século da era cristã. Mas o progresso do cristianismo ultrapassou as fronteiras de Roma e fez prosélito em todas as partes do globo. E é verdade. É só ver as viagens de Paulo, né? Assim podemos comparar a abertura deste primeiro selo com o período da igreja de Éfeso, que vai do ano 31, da morte de Cristo, até o ano 100, quando morre João, o escritor do Apocalipse. Então, irmãos, entendam, cada cavaleiro é um tempo profético para as igrejas dos dias de hoje. Olha que o último cavalo é o cavalo amarelo, o cavalo doente, para você ver como é que está a igreja hoje. Na abertura do segundo selo, João vê um cavalo vermelho. Esta coisa está associada na Bíblia às guerras e mortandade. Este cavaleiro bem pode representar o Império Romano, na pessoa de seus imperadores, durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos, vítimas da intolerância para com sua fé em Deus. Cavaleiro vermelho, irmão. Perseguição, morte dos cristãos, porque eles adoravam a Deus através do mediador que era Cristo. E os romanos não aceitavam isso. Tinha que adorar o imperador. O imperador era o Deus máximo. Ele se considerava a entidade máxima do planeta. E quem não adorasse, ó, não tinha jeito não, ele não queria saber não. Então, Cavaleiro 2, vermelho, perseguição e morte dos cristãos. Estou passando isso para os irmãos entender o que significa os 4 primeiros cavaleiros. Isso em termos proféticos de tempo para a igreja. Depois eu vou explicar profeticamente os dias atuais. O período do segundo selo se estende até a morte de João, o último dos apóstolos, a morrer, por volta do ano 100, até a assinatura do Edito de Milão pelo imperador Constantino em 313. Né? E o terceiro cavaleiro, né?
O terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto. O vermelho, o branco, pureza. O vermelho, a perseguição de Roma contra os cristãos. Agora a coisa vai ficando muito complicada. O cavaleiro trazia em sua mão uma balança. A balança na Bíblia é um símbolo de julgamento. Ao tempo do cavalo preto havia uma mensagem de advertência do juízo vindouro, onde cada alma será pesada e se não se arrepender será achado em falta. Aparece ainda uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por um denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, essa foi uma época muito complicada. Por quê? Neste período houve a união da religião e o poder civil, quando Constantino oficializou o cristianismo por religião do Estado. Se o cristianismo havia conquistado Roma, agora Roma conquista o cristianismo. O espírito de comercialização e materialismo envolveu o cristianismo, e várias doutrinas pagãs penetraram na igreja cristã. Foi um período de trevas morais, apostasia e erros doutrinários, onde surgiu o sistema religioso. 313 começa, né? Ele pega, o imperador Constantino pega tudo que não presta e joga no cristianismo. E hoje a gente vê o que está acontecendo aí no meio, né? No nosso meio religioso. Então, o quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo. Esse cavalo que é complicado. Na abertura do quarto selo surge o último cavalo, sua cor é pálida. A palavra grega aqui usada é chloros, traduzido em outros lugares como verde. Quando uma planta está fora do alcance do sol, perde sua cor, seu verdor se torna pálida. Deste modo, a igreja cristã, tendo se afastado da fé apostólica, tornou-se praticamente impossível ao raio do sol da justiça de Cristo penetrar as trevas espirituais e cobriram. Então, a igreja está doente. É o último cavaleiro, o cavalo amarelo. A igreja está doente. Os caras ainda querem se misturar, voltar a se misturar novamente, como Constantino jogou aquele monte de lixo. Novamente a igreja. Bem que hoje em dia também, né? Vamos ser, né? Tá feia a coisa, né? Aí eu tô olhando aqui, ó, no site do Michel Borges, Michelson Borges, WordPress.com, Cairóis 2017 e a celebração da reforma. O protesto realmente acabou? Passada a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, sempre eclipsado pela festa do Halloween, incrível, né? Dia 31 de outubro, 500 anos da Reforma, mas todo dia 31 de outubro é o Halloween. O que será? Isso vem lá dos Estados Unidos. Tudo que é bom vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma beleza mesmo. Então, meus amados, né? O orador principal foi o conhecido pastor pentecostal amigo do Papa Francisco, Kenneth Copeland. Grave esse nome, Kenneth Copeland. Sim, aquele que levou ao Vaticano uma comitiva de pastores norte-americanos para beijar a mão do Papa. Isso aconteceu no dia 24, reunião de católicos e luteranos, protestantes, todo mundo envolvido. Em um vídeo disponível, Copeland explica o acordo quanto à justificação pela fé entre luteranos e católicos para concluir que o protesto acabou. Afirma também que somos conhecidos pelas lutas na igreja, que isso é uma força para o diabo. O pastor lamenta que a maior parte da igreja ainda não sabe que isso acabou. Complicado, né? Eu estou olhando aqui, ó, na folha. Essa aqui é a folha digital do UOL, né? Reaproximação com católicos marca 500 anos da reforma na Alemanha. A pequena cidade de Wittenberg, no leste da Alemanha, transformou-se em uma meca do protestantismo durante a celebração dos 500 anos. Aí ele fala aqui, explica aqui a Angela Merkel, né? Em sua mensagem, né? Angela Merkel, ela mesma, filha de um pastor luterano. Ó, filha de um pastor luterano, não sabia não. Afirmou que com suas teses o reformador desencadeou um processo que não podia mais ser interrompido. E outras coisas mais aqui, se os irmãos quiserem ver também. Né? Aqui fala também, ó, se eu não me engano, foi uma caravana aqui do Brasil também, ó. E estamos aí, irmão. A coisa tá feia mesmo. Católicos, líderes protestantes alemães apontaram profundamente o diálogo com outras correntes cristãs. Tem mais coisa aqui, ó. Donald Trump. Trump promete retorno aos valores religiosos. Eu vou explicar. O outro, Obama, ele estava islamizando a América. O que vai acontecer?
Ele saiu porque não era Hillary que tinha que ganhar, é profético, tinha que ser um homem protestante. Por quê? A coisa estava feia lá nos Estados Unidos, o protestantismo estava muito caído. Então Deus colocou o Trump lá para colocar o protesto novamente de volta, mas não é um protesto como nós gostaríamos. Ele vai devolver. O Obama tinha tirado as Bíblias de todas as igrejas, porque os americanos eles têm esse costume de orar, né, de fazer lá o seu costume de reunir, não só nas igrejas, nas escolas, no esporte, eles têm, porque o protestantismo, eu vou falar, começou lá. Então é profético. O que vai acontecer? Esse protestantismo vai se unir com o catolicismo e vai fazer uma trindade com o espiritismo. E vão se voltar à ferida mortal. Lembra que eu sempre falo? A ferida mortal ela vai ser restaurada, o poder retornará à besta que emerge do mar, ele vai perseguir e matar o santo do Altíssimo. Por isso os 4 cavaleiros. Eu vejo tanta bobagem, sabe, irmão? Eu fico assim até cabelo arrepiado. É tanta abobrinha, porque os caras não estudam. Você tem que estudar também. Vai buscar, vai pesquisar. Assim, eu não sabia nada. Aprendi com quem sabe mais que eu. E eu continuo não sabendo nada. Mas eu estou vigiando, Jesus mandou vigiar. Então, fica na paz do Senhor. Os 4 cavaleiros, branco, vermelho, preto e amarelo. Cada cavaleiro foi uma fase da igreja. Hoje nós estamos no cavalo amarelo. Nós estamos na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3. A igreja doente, a igreja morna. Aí você vê como que o diabo está. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E pega esse vídeo até um pouco mais longo, porque o assunto é sério. Mas eu vou voltar e vou fazer outros vídeos, amém? Fica na paz, Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo e Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.